Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020 e eu gostaria aqui, na medida das minhas limitações, agregar algum valor aqui, prestar algum esclarecimento com relação a uma decisão estúpida para mim, sem validade nenhuma, de um ministro do TST a respeito da demanda jurídica lá que entrou o sindicato Sindiaplique, que é dos motoristas de aplicativo lá de Fortaleza. Então eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aqui, tranquilizar a turma aí, porque esse documento aqui que eu tenho em mãos, ele na verdade ele não tem valor jurídico nenhum, e ele deverá ser derrubado, né? Essa decisão deverá ser derrubada aí nos próximos dias, tá? Então eu tenho aqui a sentença em mãos aqui, né? Que foi proferida, veja bem, que foi proferida dia 24, sexta-feira, né? Pelo ministro Aloysio Correia da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Então eu queria começar esclarecendo o seguinte, com relação aqui, tem o pessoal falando aí que é oba-oba do sindicato lá, tá? Não é oba-oba do sindicato coisa nenhuma. Gostaria de dizer que eu apoio a decisão do sindicato de Fortaleza. Eles estão certos, tá? Entrar com esse pedido, e eles têm o meu apoio pessoal aqui nessa demanda aí de provocar lá o Ministério do Trabalho. Então, com relação ao fato deles terem ou não ter lá o registro sindical, a carta sindical, isso não é culpa deles, isso é culpa do Poder Executivo, que demanda tempo demais, demora demais para liberar essas cartas sindicais, e aí fica protelando, né? Fica protelando em liberar essa carta sindical, e aí o pessoal fica aí, né, figurando como tal, né, na condição de sindicato, aguardando que o governo federal libere essas cartas sindicais. Então, isso aqui a princípio não está em discussão aqui, né, no mérito, né, apesar de que Dona Uber alegou isso aqui. Mas enfim, eu só queria registrar isso aqui, tá? Que é a lentidão do governo de liberar a carta sindical. Veja bem, essa decisão aqui, isso aqui para mim é um lixo, tá? Isso aqui não tem valor nenhum, como eu disse, deverá ser derrubado aí nos próximos dias, se não for derrubado hoje ainda, né? Então, evidentemente é o seguinte, vai depender agora da atuação dos advogados do Sindiaplique. Veja bem, isso aqui está completamente irregular, tá? Porque isso aqui é um juiz corregedor e ele não poderia ter entrado no mérito da discussão, tá? E o que acontece é o seguinte, todo o processo sempre cabe um recurso. Então aqui esse recurso ele tem que ser decidido no TRT. Veja bem, primeira instância teve eles ganharam a primeira instância, ganharam em segunda instância. O recurso é no próprio TRT de Fortaleza, que ainda não decidiu esse recurso. A Uber fez o recurso no TRT de Fortaleza e entrou com esse pedido aqui no TST em Brasília. E esse ministro corregedor, ele jamais poderia ter entrado no mérito aqui da discussão, tá? E isso aqui causou uma certa perplexidade no mundo jurídico, no tocante ao mundo aí jurídico trabalhista, né? Advogados trabalhistas, juízes trabalhistas, desembargadores e outros ministros. Então, tá todo mundo sem entender, tá? Essa sentença aqui não tem valor nenhum, e trata-se especificamente, exclusivamente sobre o pedido do Sindicato de Fortaleza. Então eu gostaria de registrar aqui, eu fiz uma consulta rápida aqui, tá? Que essa atividade aqui do corregedor do Ministério Público do Trabalho, uma atividade fundamentalmente de natureza administrativa. As regras processuais e procedimentos
e procedimentais como o cumprimento de prazos, o recolhimento de custas, emolumentos, por exemplo, são objeto de correção permanente. As correções ordinárias, por sua vez, são visitas programadas de rotina do corregedor à unidade, né, varas ou tribunais, em que são examinados aspectos como organização processual, observância de prazos, divisão do trabalho, organização do tribunal. Quanto aos juízes auxiliares, uso de ferramentas como o Bacen-Jude e os procedimentos relativos à cobrança da administração direta e indireta por meio de precatórios, entre outros itens. O corregedor deve verificar a atuação do tribunal em relação, por exemplo, à implantação do planejamento estratégico, política de informática e adoção e disseminação de boas práticas. Então você vê que tem mais um caráter administrativo, né? A função aqui do corregedor. Então ele extrapolou as funções dele, o que causou perplexidade aí no mundo jurídico ligado à área do trabalho. Então, eu queria ressaltar aqui que ele não cassou a liminar, ele simplesmente suspendeu o efeito da liminar até o julgamento do recurso no próprio TRT de Fortaleza. Então, aqui, como ele entrou no mérito, mas não estão discutindo ainda a questão do mérito. Então, as pessoas estão divulgando as coisas erroneamente aí nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, e eu gostaria de dar a minha contribuição aqui ao processo. Então, a solução agora, alguns juristas defendem que uma ação cautelar, né, e se referindo aqui à infração do devido processo legal, ou seja, ele infringiu aqui, né, as regras. Uns falam de tutela provisória cautelar antecedente ou um agravo da decisão. Então essa decisão aqui não tem valor nenhum e deverá ser atacada e derrubada aí nos próximos dias. Espero ter dado a minha contribuição e ter esclarecido aqui, tá? Dizer isso aqui no documento, o autor lá, o Sindiaplique, foi claro em afirmar que não estava solicitando vínculo de emprego, tá? Não está discutindo vínculo de emprego aqui nessa ação. Queria ressaltar aqui também que a Uber, né, malandramente, mentirosamente, falaciosamente, afirma que lhe foram impostas obrigações operacionalmente impossíveis, gerando insegurança jurídica e comprometendo a manutenção das assistências voluntárias que a Uber já vem prestando aos motoristas parceiros em todo o Brasil. Então, motorista de aplicativo é isso aí, ó. Ela está alegando aqui que já está ajudando voluntariamente aos motoristas, né? Até parece que está ajudando mesmo, né? Todos nós sabemos que a ajuda não está chegando a ninguém. Então, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez o Sindiaplique aqui, o Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Fortaleza, e dizer que é isso aqui, nós temos que continuar entrando com as ações, tá? Depois que for derrubada essa sentença aqui, o que vai acontecer? Aí vai voltar para a discussão normal, né? Vai ser feito um sorteio, né? Entre as 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho que vão analisar de fato essa demanda jurídica, essa solicitação do Sindicato de Fortaleza. Então, aí também, se for uma decisão desfavorável aos motoristas, cabe recurso de novo dentro do TST e depois outro recurso, do TRT e depois, TST e depois para o STF. Então, sempre cabe recurso, tá? Mas essa decisão aqui não tem valor nenhum e deverá ser derrubada aí nos próximos dias. Se você gostou dessas informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom resto de quarta-feira.